Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, Couto Materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. Olá, no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Casa Bela Imóveis, uma imobiliária boutique em Santos. Vamos conversar com uma personal organizer que vai dar dicas de como deixar a sua casa mais organizada. E também vamos conhecer o showroom da Marcenaria Dorival e o projeto que tanto encanta. Então fica comigo que o programa já está no ar. Olá, e hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Casa Bela Imóveis, que muitos conhecem, mas poucos sabem onde ela está localizada, aqui na Azevedo Sodré, número 33, no bairro Boqueirão. E eu estou com o Vitor, diretor da empresa, e ele vai falar para nós o que faz dessa imobiliária ser tão diferenciada no mercado. Então, Vitor, mais uma vez, vamos falar um pouquinho aqui da empresa. Obrigada por esse momento, por esse tempo dedicado a trazer essas informações. Então, o que faz da imobiliária Casa Bela ser tão especial, ser tão diferenciada? Quando a gente resolveu criar essa imobiliária, o nosso objetivo, a princípio, era atender os clientes que estavam interessados na reforma da Casa Bela. Mas a gente não queria criar uma imobiliária convencional. A ideia era criar uma imobiliária mais boutique, com uma equipe mais enxuta, que trabalhasse exatamente esse público que está procurando os imóveis reformados. Então, acho que um diferencial nosso é justamente focar nos produtos especiais. Sim, e que não deixa de ter uma equipe, uma estrutura interna, que atende todos esses processos. Sim, apesar de ser uma equipe mais enxuta, uma imobiliária super focada, até por a gente ter a equipe de arquitetura, a gente consegue ter uma estrutura de uma imobiliária grande, Então a gente tem, por exemplo, o jurídico interno, tem uma advogada interna, a gente tem equipe de marketing interno, a gente tem uma fotógrafa interna. Então é legal porque você consegue ter todas as vantagens de uma imobiliária super focada e também uma empresa que já tem uma estrutura maior. Isso traz mais credibilidade e também segurança para quem nos procura, Para quem vem até a imobiliária, querendo deixar o seu imóvel ou procurar um imóvel, ele fica seguro com todos esses processos, essa estrutura que muitas não têm, acaba terceirizando, E um bacana que eu acho que é o maior diferencial nosso é que hoje, se entrar um cliente que esteja procurando um imóvel com potencial de reforma, a gente tem esses imóveis internos, até porque a gente investe em imóveis, a gente compra esses apartamentos para reformar, então a gente tem uma carteira de imóveis para aquele cliente que quer fazer o imóvel com a cara dele. E ele também pode contratar o Estúdio Casa Bela para fazer a reforma. Então, acho que é a única empresa que consegue ter essas duas áreas. Então, atende o cliente que está interessado em comprar um imóvel e a gente já faz a reforma para ele. Além desse serviço, é legal também falar sobre o que traz em uma possível exclusividade. A gente sabe que no dia a dia o cliente ele fica um pouco receoso, Com certeza. Se é favorável deixar um apartamento, um imóvel com exclusividade, com alguma imobiliária. E aí aqui eu queria que você reforçasse um pouquinho mais sobre tudo o que ele tem de vantajoso em deixar uma exclusividade com a Casa Bela. É uma característica do mercado brasileiro, os proprietários deixam o imóvel com várias imobiliárias, acreditando que com isso vai vender mais rápido. Só que também traz uma insegurança, porque você não consegue ter o controle de quem está entrando na sua casa. Com certeza. Sejam corretores de outras imobiliárias, seja saber se aquele corretor sabe as características do imóvel, Então, acho que a grande vantagem de deixar um imóvel com exclusividade é você ter certeza de que aquela imobiliária
conhece o seu imóvel, sabe quais são os diferenciais. Né? Segurança para o proprietário, para o vendedor, né? E também fica muito mais fácil o trato focado em uma imobiliária, então você vai atender somente um corretor, Sim. do que você atender diversos corretores, se ligando todos os dias, fazendo as mesmas perguntas. Né? E aqui, quando o imóvel está exclusivo de vendas na Casa Bela, a gente tem todo um programa de marketing diferente para ele, né? Seja anúncios especiais em portais, seja vídeos profissionais. Então ele tem uma vantagem de ser anunciado de forma diferenciada. Há esse investimento por parte da imobiliária, né? Então a exclusividade, vocês fazem um material diferenciado, vai para todas as redes, YouTube, existe um financiamento, né? Um investimento em patrocínios. Um investimento diferente dos outros imóveis que ficam em carteira. Sim. E aqui a gente tem uma política de também trabalhar a parceria com as outras imobiliárias. Exato. Então o proprietário fica tranquilo, ele sabe que um corretor da Casa Bela vai ser o responsável por gerenciar todas essas visitas, mesmo que sejam visitas geradas por outras imobiliárias. Sim. Porque a gente tem essa política de trabalhar com outras empresas aqui da região. E além das exclusividades, mais ou menos assim hoje, quantos imóveis temos em carteira? Bárbara, a gente tem hoje em torno de 1.000 imóveis ativos. Desses 1.000 imóveis, uma parte é venda, uma parte é locação. É locação, é importante falar que é venda e locação. Venda e locação, E o que caracteriza, porque a gente fala, quando fala de uma imobiliária boutique, uma imobiliária de alto padrão, as pessoas às vezes, putz, né, não faço o contato porque é só de alto padrão, mas o que caracteriza isso? Isso é uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas associam imóvel de alto padrão com aqueles imóveis grandes, um por andar, mas não necessariamente. A gente define aqui o imóvel de alto padrão mais pelas características dele e menos pelo tamanho. Então é importante que ele seja muito bem localizado, é importante que o prédio seja bacana, mas você pode ter um imóvel de um dormitório com 45 metros quadrados que seja um imóvel de alto padrão. Então aqui na carteira a gente tem vários imóveis de um dormitório, imóveis de 2, 3 e 4 dormitórios, lógico, mas não se define apenas pelo tamanho, né? É mais pelo conjunto. Pelo conjunto, justamente. Então, não é uma imobiliária com quantidade, mas é uma imobiliária, como você diz, enxuta, porém o cliente que procurar a imobiliária Casa Bela, ela com certeza vai encontrar, é muito mais provável de encontrar um imóvel já lapidado, né? Já bem filtrado. Exato, eu acho que dentro desse nicho a gente consegue cobrir praticamente tudo que tem à venda no mercado. Sim, já aproveitando, né? Falando sobre essa quantidade, sobre imóveis, reforçando sobre a venda e locação. Então, quer falar um pouquinho sobre a partir de quanto, como que funciona internamente esse cuidado, quando o cliente chega até a imobiliária? A gente toma todo o cuidado de análise de documentação, seja de imóvel para venda, seja de imóvel para locação. Então, nosso corpo jurídico faz as análises, às vezes a gente faz inclusive pré-análise dos imóveis antes de anunciar parte desses imóveis, a gente já analisa a documentação antes. Por isso que é importante ter a matrícula, né? Normalmente pede a matrícula já para... Senão, como que o mercado ele trabalha hoje? O imóvel ele é anunciado por várias imobiliárias, elas não fazem uma pré-análise, então o corretor sai visitando, os clientes saem visitando, saem perdendo tempo e às vezes aquele imóvel não é possível vender ou não é possível alugar porque tem algum problema de documentação. A gente toma esse cuidado, uma parte da nossa carteira a gente já faz uma pré-análise para justamente economizar o tempo do corretor e dos clientes. E dos clientes e segurança aí também para ambas as partes, né? Vendedor e comprador. A agilidade que isso tem numa negociação é primordial. E aí aqui falando um pouquinho sobre os setores, né? Que complementa e faz aqui da empresa ser uma empresa completa. Então o cliente chega aqui, ele tem toda a assessoria do setor jurídico, depois até mais para frente nós vamos falar especificamente desses processos, né, do jurídico, que eu acho que é importante também para quem assiste conhecer um pouco mais, né, do interno aqui da Casa Bela. E tem o administrativo, tem o pessoal do marketing, a equipe de corretores, né, sendo sempre treinados, sempre atualizados. Fala um pouquinho dessa dinâmica aí, como que funciona. A gente tem, o fato da gente ter uma equipe mais enxuta, a gente consegue treinar bem o corretor e pegar um corretor que tem o perfil e a visão, o olhar de encontrar realmente os melhores imóveis, os imóveis mais diferenciados.
Então a gente não trabalha com corretores que são mais generalistas, ao contrário. Aqui a gente quer ser super focado e ser a melhor empresa nesse nicho de mercado. Esse é o objetivo desde o início, né? Desde o início, isso, Que desde que a gente fundou. Que inclusive está completando 20 anos, né, Vitor? Esse ano a gente faz 20 anos de imobiliária de Casa Bela. Então, eu adoro, né, falar sobre isso, é uma honra fazer parte aqui do time da Casa Bela. É importante falar, né, onde estamos localizados, todos os serviços que a Casa Bela proporciona a esses clientes e espero que nas próximas podemos trazer mais novidades. Saibam que o Estúdio Casa Bela tem as reformas e tem já algumas por acontecer agora, né, Vitor? A gente está no momento de entrega de algumas obras, são sempre obras longas e agora a gente está no momento de entrega de alguns apartamentos, então vem novidades por aí. Sim. Então fiquem atentos às novidades nos próximos meses da Casa Bela. E você que tem algum apartamento, algum imóvel para vender, para alugar, ou tem o interesse, está em busca de um imóvel, procure a Casa Bela Imóveis, com certeza vocês serão muito bem atendidos. Olá, hoje estamos aqui para trazer um assunto que é do interesse de todos. Organização dentro de casa. E eu estou com a Ale Magalhães, personal organizer, e esse assunto é que, assim, precisava ter no meio aqui dessa nova temporada do programa, porque vai de encontro com tudo que a gente vive no dia a dia e quem não gosta de uma casa organizada, né, Ale? Não tem, como dizem, o paladar não retrocede. Quem conhece a organização não volta. E aí eu trouxe a Ale para ela contar para nós como que funciona esse trabalho, desde a visita técnica até a entrega final do serviço, né, de toda a organização. Pode ser desde de um ambiente, de um cômodo, como de uma casa inteira, ou também da empresa, né, do setor comercial. Mas vamos lá, conta para nós como que é desde o primeiro contato do cliente até você, como começa tudo. Nós trabalhamos muito com pós-mudança, porque já começa ali com pré-mudança. Então, nós fazemos a visita técnica, até para avaliar o acervo do cliente, entender o que ele realmente precisa. Às vezes acontece até de nós ajudarmos os clientes a fazer o descarte antes da mudança. Então, a gente já faz um pré, já tirar tudo que não vai, que isso é muito importante, porque o que não quer já não vai. Já vai otimizando os espaços, né? Isso, já tira tudo. Separa o que é doação, separa o que é descarte. Aí nós embalamos, nós temos parcerias com transportadoras. Então eles nós embalamos tudo, já vai para o novo lar e lá a gente já desembala e já começa a acomodar o apartamento inteiro, já com critério, né? Já com uma lógica de organização. Então desde a mudança já é organizada. Tudo organizado, tudo muito mais fácil. Desde a primeira etapa. Tudo. E aí essa visita técnica, você disse, você faz para o imóvel onde a pessoa já vai mudar, né? Já vai olhando tudo ali o que é necessário. Se faltar também algum móvel, alguma coisa para poder colocar e organizar os itens. Sim, que também faz parte dessa etapa do pré. A gente faz a visita onde o cliente está, para entender o acervo todo. Depois nós fazemos também a visita no novo lar, para entender o que ela tem de armário e se precisar de um ajuste, junto com o arquiteto ou com os móveis planejados, a gente sinaliza alguma altura de gaveta, altura de prateleira, porque eu tenho especialização em marcenaria personalizada, então a gente consegue ajudar o cliente. Um exemplo, a gente pega às vezes muito projeto que a cliente tem muito longo, chega no novo apartamento, não tem espaço para longo. Então a gente já vai avaliar tudo isso antes da mudança. Muito bom. Que aí já vai uma mudança super organizada. Me fala nesse pós-mudança, então tudo organizadinho. E hoje, o que mais você é solicitada? Seria para cômodos menores? Independente disso, o que mais eles te pedem como resolução mesmo? Olha, estou com este problema. Aí isso mostra lá tudo desorganizado. Como que funciona? São quantos dias, quantas horas de trabalho? Como que é na prática mesmo? Isso tudo a gente avalia na visita, até
para poder passar o orçamento para o cliente, que a gente vai avaliar qual a necessidade dele, aí vai definir quantos dias, tamanho da equipe, quantas que eu levo na equipe. Então tem todo um estudo antes que é feito nessa visita técnica. E pedem muito, a gente faz muita mudança, muita brinquedoteca, porque as mães ficam aí desesperadas, principalmente agora chegando as férias. Então a gente tem muita procura para organizar os brinquedos, que isso também é muito legal. E assim, às vezes as pessoas confundem organização com rigidez, e não é. Né? Bem colocado. Justamente o contrário, a organização te traz liberdade para você fazer outras coisas, né? Ficar mais livre. E a casa também tem vida. Não quer dizer que porque tem organização ali, que tem essa, né? Que tá tudo engessado. Tem uma baguncinha assim, isso é normal. Mas quando tem um sistema, tudo volta pro lugar. E a brinquedoteca a gente faz muito isso, porque nós etiquetamos tudo. A gente coloca a criança também para participar da organização quando é possível. Também a mãe vai ensinar ela a brincar e guardar no lugar. A consciência, né? Já desde pequenininho ali, já sabendo que tudo tem o seu lugar. Legal. É porque se não tem o lugar, qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar. É onde forma a baguncinha. Né? Ficando. Isso também serve para adolescentes? Total. Para adultos, adolescentes. Já tô aqui contratando ela pro adolescente que tem lá em casa, sabe? Que chega, vai deixando assim as coisas pela casa. Isso é muito interessante, né? Então não é só o teu serviço. Então existe uma conversa, existe ali sentar, conversar, ver realmente a necessidade, o que é prioridade, né? Para estar ali organizado, se tem criança, se não tem, qual que é a necessidade mesmo. Porque a gente fala que cada casa é um caso. Então assim, não é o que eu aplico em um projeto que eu vou aplicar no outro. A gente faz todo o estudo com o cliente, tem um questionário para entender como é a rotina da família. Então, tudo é feito de acordo com a rotina de cada um. Sim. Isso é isso que faz a organização se manter. E eu acho que deve ter ali, às vezes, o receio, né, de alguém, até mesmo quem mora sozinho, né? Vive ali no dia a dia e vai acumulando e fica até, às vezes, com receio de contratar uma pessoa. Ai, meu Deus, né? Tenho vergonha aqui desse... Mas não, eu acho que é aí onde você tem que mesmo entrar para poder entregar o que a pessoa precisa. Exatamente. Né? Sabe como que eu entrei nesse meio quero aí? Saber. Tem 8 anos que eu atuo no mercado e era de tanto ir nas casas, porque eu prestava uma consultoria de decoração, de objetos de decoração. Então, toda vez que eu entrava, a pessoa falava assim, não repara na bagunça, não repara na bagunça. Aquilo ficou... Falei, gente, acho que as pessoas estão precisando de ajuda. Foi onde eu fui buscar. Então, assim, as pessoas ficam às vezes, com receio, com vergonha, às vezes até de receber uma visita. Porque tem a diferença ali do arrumar, que a gente sempre fala do arrumar e o organizar. O arrumar você tenta esconder a baguncinha, porque a bagunça incomoda. Eu, como corretora de imóveis, nós fazemos muitas visitas, seja que é apartamento que está ocupado ou apartamento que está vazio, mas principalmente os que estão ocupados por famílias, a gente chega e é difícil, porque tem ali o dia a dia deles. Sim. Justamente isso que você falou. Olha, não repara a bagunça, então tá arrumado do jeito deles, né? Como eles acham que na correria, na correria. Né? E tem alguns, inclusive, que tem ali o perfil de pessoas mais acumuladoras, né? Que gosta de muitos bibelôs, muitas coisinhas. E às vezes até dificulta o nosso trabalho. Com certeza. Porque a gente precisa apresentar um imóvel mais clean, né? Porque a pessoa quer ver os espaços, né? A disposição dos cômodos. E aí a gente freia nessa questão aí da organização. Porque aos olhos precisa estar agradável, né? Porque a pessoa já começa a se visualizar ali. Então é muito interessante esse teu trabalho mesmo, né? De organização. De fato, eu queria trazer muito um assunto assim, porque é de interesse de todo mundo, né? Precisa saber e ter ali essa noção de que é tranquilo. Sim, pode contratar o teu serviço. E a organização, ela vai desde a organização de uma gaveta, que a gaveta é sempre aquela, né? Que vai colocando tudo lá dentro. Ali, é verdade. E nós contamos muito com os organizadores. Então, isso ajuda muito a otimizar o espaço, a delimitar um espaço, porque isso ajuda muito a não misturar as coisas. Então, nós separamos as categorias e hoje
o mercado de organizadores está, assim, incrível. E nessa organização pós-mudança, enfim, na casa da pessoa, vocês também sinalizam a quantidade, por exemplo, o que eu quero dizer é, às vezes a gente tem vários itens para a mesma utilidade. E só tá ali porque tá ali. Fui comprando e foi ficando. Sim. Então, nesse momento, você também faz esse filtro. Fala assim, já descarta, né? Sim. Para não ficar, porque a quantidade influencia muito na organização. E também a falta de organização também leva a isso, a duplicar, a triplicar ali objetos, porque aí não encontra, Às vezes nem acha lembra, que não tem, né? vai e compra de novo. Então você vê que a falta de organização gera desperdício, gera estresse porque não encontra, e aí vai indo. Então, assim, quando nós categorizamos tudo, geralmente a gente chama o cliente e vai ver com ele a necessidade de ter aquela quantidade, se vai rolar ali um desapego, ou às vezes um descarte. Tudo que está estragado, que está quebrado, nós separamos tudo para ver com o cliente já para descartar. Porque o cliente não tem, às vezes, esse tempo. Trabalha, filho, aquela correria, então a gente faz todo esse trabalho, vai ali minuciosamente, deixa tudo mastigadinho para o cliente chegar e só direcionar. Quero te agradecer por esse tempo aqui, para trazer essas informações. Quem está aí no meio da bagunça ou acha que não tá legal, procura a Lê Magalhães, Personal Organizer, que eu tenho certeza que ela vai organizar a sua vida, a sua casa. Olá, nós estamos aqui com o Fábio de Oliveira, arquiteto e especialista em design biofílico. Nós estamos no showroom da Marcenaria Dorival, que recentemente teve a inauguração, e quem é o responsável por esse projeto é o Fábio. Ele vai falar para nós, então, como foi toda essa construção, e depois nós vamos falar também um pouquinho sobre o que ele é especialista, né? Então, design biofílico, toda essa importância dos ambientes, da construção dos ambientes e em prol do ser humano, em favor do ser humano, não é isso? Isso mesmo. Então, Fábio, obrigada, né, por esse momento, para a gente conversar e vamos iniciar aqui o papo. Eu que tenho que agradecer o convite para poder explanar um pouquinho desse projeto, divulgar esse trabalho do Dorival, que também é fantástico em questão de acabamento, me ajuda muito nos projetos, trabalho com ele já há alguns anos. Falando especificamente desse projeto, o Dorival me trouxe esse desafio de projetar um showroom para ele, numa sala de 40 metros quadrados e que mostrasse todo o potencial da marcenaria dele. E foi um desafio, realmente, né? Ele veio com uma ideia formada, eu já derrubei essa ideia formada de pronto. Por quê? Já pegando o meu trabalho, já fazendo esse link, que tem o homem como centro do projeto. Então, aqui ele vai atender os clientes dele, a marcenaria dele em outro local, e aqui é para ele mostrar o potencial dele, os acabamentos, as ferragens, o material que ele trabalha, a usinagem dele. E a qualidade do serviço. E então fui encaixando isso dentro ele queria uma sala de reunião. Eu falei, não, mas por que uma sala de reunião nesse espaço? Vamos abrir, vamos fazer tudo integrado, que a pessoa está sentada conversando e olhando uma parte que você fala do armário, como a gente fala aqui, você vê aqui na sala. Aqui a gente até tem que agradecer eles, né, por deixou um mimo aqui para nós. Esse mimo para a gente aqui, para o nosso bate-papo. E é isso, você faz uma reunião, você está fazendo um negócio, mas dentro você pode ser legal, assim, tipo, numa forma suave, que a pessoa fique mais aberta a receber isso. A aceitação, né, do projeto. Cada vez mais nós falamos de ambientes menores, né, e eu acho que essa é a importância que você traz desses estudos, né, principalmente sobre o foco ser no homem, né. E aqui, uma possível reunião. Então, a pessoa já vem com aquele pensamento de negócio,
mas quando ela tá aqui, eu acho que essa é uma das propostas, né? Exatamente. Está aqui, ela já tá num ambiente tranquilo, com uma iluminação que já te dá aquela tranquilidade, o conforto. Esquece o mundo lá fora, foca aqui. Isso aqui, sem antes de você falar, agora a gente está conversando, né, se aprofundando nessas informações, nitidamente, quando entra aqui no showroom, né, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer, faça essa visita, realmente está diferenciado, porque fica tudo muito tranquilo. E vocês, né, foram muito inteligentes, muito felizes nessa construção. E aí eu volto no que você falou no início da entrevista. O Dorival te pediu uma coisa, você descartou, porque você sabe que para ele isso aqui que foi entregue seria muito mais funcional, muito melhor para o trabalho dele, para receber um cliente. Exatamente. Então é essa visão que você tem, né? Muitas vezes o cliente ele já vem ali formado ou traz uma referência de alguma coisa, e você fala, tá, mas o que você quer? Qual é o objetivo? Então é esse, então peraí. Então vamos construir desse jeito e aí vai fazendo, né? A gente pega uma coisinha ou outra, tal, mas às vezes vem com uma ideia errada. Na verdade é equivocada, porque eu acho que eu respeito muito. Sim. E tenho que respeitar, e acho que todos os meus colegas que trabalham nessa área, os novos que vão assistir, que tem que respeitar a vontade do cliente. Porque é ali que ele vai morar, é o lar dele. Então não é um showroom. Aqui eu poderia abusar, como eu abusei. Óbvio que tem coisas que você vê e entender que é tudo monocromático. Por quê? É, verdade. Eu tenho que trabalhar, eu tinha que mostrar o que imita pedra, o acabamento de ripado, eu tenho acabamento arredondado. E com isso eu fui trabalhando as cores que não competissem entre elas e mostrasse o produto do Dorival. Realmente ficou muito confortável a integração, né? Esse eu falo, painel? Esse painel, esse biombo, né? Essa divisória. Essa divisória, esse painel ficou muito legal. Você sabe o que é? Então, isso foi inspirado porque, como o Dorival vem com a madeira, que é a matéria-prima principal dele. O que a gente criou? A gente pensou em reproduzir uma floresta, tipo os troncos das árvores. Eu olhei e fiquei na dúvida, mas tá perfeito isso aqui. Maravilhoso isso. Eu adorei, na verdade, né, de te conhecer um pouco melhor do teu trabalho, né, o que você faz. A gente sempre conversa um pouquinho antes, né, para poder ter essa afinidade com o profissional. E eu adorei saber como que você faz, como que são os seus estudos, a importância, né, de cada aplicação, de cada sugestão, de cada projeto que você faz. E por aqui a gente vai encerrando, mas falar que você que ainda não conheceu o showroom da Marcenaria Dorival, venha conhecer. Se você está pensando em transformar algum ambiente na sua casa, no seu espaço comercial, venha conversar com eles, porque realmente somos suspeitos, né, Fábio? Somos suspeitos em falar deles, porque realmente é uma família, né, é uma empresa familiar, e eles realmente se dedicam profundamente em cada projeto. E logo nós vamos ter uma arquiteta, que é a Thalia vai se formar, filha do Dorival, vai ser uma colega de trabalho. De trabalho, eu quero que ela estagie comigo, com certeza será um prazer. Fica aqui o convite, Dorival. Mais uma integrante da família para completar aqui todo esse trabalho. E mais uma vez, muito obrigada, viu, Fábio? Eu agradeço o convite. E o programa fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Lá tem todos os programas que já foram ao ar. E também, se você deseja comprar, vender ou investir em imóveis em Santos, entre em contato comigo. Será um prazer te atender. Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, conto materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa.